Olá, aqui é a Prof. Jô e hoje vamos aprender sobre o gênero textual fábulas. Mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo de hoje, se você é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve e deixa o seu like. Nascida na Grécia Antiga, por volta de 1500 a.C., a partir da tradição oral. A fábula. Ela é um texto narrativo curto, cujos personagens, geralmente animais, fazem alusão a características e comportamentos humanos. Naquela época, a liberdade de expressão era limitada. Então, as fábulas foram criadas com o objetivo de se opor à opressão, criticar costumes, atitudes e o governo da época. Mensagens educativas eram colocadas em suas fábulas, assim como boas condutas, valores e tradição. Características da fábula. É uma narrativa curta, escrita em prosa ou verso. São histórias com caráter ficcional ou irreal. Os personagens geralmente são animais, alusão a comportamentos humanos, carregam ensinamentos e morais. A estrutura da fábula é composta da seguinte forma: começo, meio e fim. No começo, nós respondemos as questões quem, onde, que se chama que é a situação inicial. Depois, nós temos a segunda parte da fábula, que seria o meio. Quais são os questionamentos que nós respondemos para desenvolver o meio da nossa fábula? O desenvolvimento ele é feito da interação, o que acontece com os personagens no decorrer da história. E o fim, nós chamamos de desfecho, é a reflexão, onde vem acompanhado de uma moral ou um ensinamento. Alguns exemplos de fábula. Nós temos a fábula da cigarra e as formigas. Durante mais um forte verão na floresta, Dona Cigarra vivia cantando, enquanto as formigas trabalhavam juntando seus grãos e se preparando para o inverno. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa das formigas para pedir que lhe dessem o que comer e um lugar para se proteger. Porém, as formigas perguntaram para a cigarra: "O que você fez durante todo o verão, Dona Cigarra?" E ela respondeu, muito feliz: "Eu cantei." E uma das formigas respondeu: "Muito bem, se cantou, agora dance." Moral da história: toda ação gera uma consequência. O esforço é compensado pela fartura e quem não se esforça fica sem opção. Esse é um dos exemplos de fábulas de Esopo, uma das fábulas mais conhecidas que temos. Mas também temos diferentes versões de uma mesma fábula. No caso da fábula da cigarra e a formiga, nós temos uma outra versão, onde as formigas são solidárias e ajudam a cigarra, mesmo a cigarra não tendo feito a sua parte durante o verão. Então seria uma outra versão com um outro ensinamento. Outros exemplos de fábulas conhecidas: a tartaruga e a lebre, a raposa e as uvas, o leão e o ratinho, o menino e o lobo, a raposa e a cegonha, o boi e o sapo e a raposa e o corvo, além de muitas outras fábulas conhecidas e especiais. Agora vamos produzir uma fábula? E os passos para produzirmos a nossa fábula. Primeiro, escolha uma fábula que já existe ou crie uma nova fábula. Organize a história com começo, meio e fim. Escolha os personagens e o local onde a sua história irá acontecer. Defina a situação-problema, que seria o conflito inicial. Relate a interação dos personagens com o conflito e o desfecho da história. Finalize com um ensinamento, uma moral da história.
e trago para vocês também mais algumas dicas. Mas, afinal, quem era Esopo? Ele era o pai das fábulas. Era um escravo gago, corcunda e dono de grande inteligência. Contava suas histórias em praças públicas, mas nunca escreveu nenhuma delas. E La Fontaine, um teólogo francês, nascido em 1621, se encantou pela literatura, escreveu muitas histórias de Esopo e as tornou famosas pelo mundo. E temos Monteiro Lobato, um dos mais famosos escritores da literatura brasileira. Traduziu e escreveu suas versões de fábulas de Esopo e de La Fontaine. E assim finalizamos a nossa aula de hoje sobre esse gênero textual tão fantástico que se chama fábula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Um grande abraço e até a nossa próxima aula sobre gêneros textuais.